Existe uma cena que acontece todos os dias em milhões de casas. Você olha para uma planta completamente caída, pega o regador e acredita que está prestes a salvá-la. Parece a decisão mais lógica do mundo. Mas e se esse for exatamente o momento em que ela começa a morrer? Parece contraditório, mas talvez o maior erro no cuidado com plantas não seja esquecer de regar. Talvez seja acreditar que toda planta murcha está com sede. E o mais curioso é que a resposta para esse mistério nunca esteve nas folhas. Ela sempre esteve escondida debaixo da terra. Uma hortelã bonita dificilmente chama a atenção. Ela está verde, cheirosa, crescendo. Tudo parece exatamente como deveria. Mas basta passar alguns dias para uma cena completamente diferente aparecer. As folhas começam a cair. Os galhos perdem firmeza. A planta parece cansada. Nesse momento, quase todas as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Pegam água, porque existe uma ideia tão antiga quanto a própria jardinagem doméstica. Se uma planta está murcha, ela está com sede. Essa lógica parece tão óbvia que quase ninguém pensa em questioná-la. E talvez seja justamente por isso que ela engane tantas pessoas. Porque nem toda planta que parece estar morrendo de sede realmente precisa de mais água. Às vezes acontece exatamente o contrário. E talvez a pergunta mais importante deste vídeo não seja quanto você deve regar uma planta. Talvez a pergunta correta seja outra. Como uma planta consegue morrer cercada de água? Essa parece uma pergunta impossível, mas é exatamente isso que acontece todos os dias. E não apenas em vasos. Segundo alertas recentes da Organização Meteorológica Mundial, ondas de calor cada vez mais intensas estão alterando o comportamento de ecossistemas inteiros. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura também vem alertando que temperaturas extremas afetam diretamente a capacidade das plantas de suportarem estresse ambiental. Quando isso acontece em grandes lavouras, o impacto aparece nos alimentos, nos preços e na produção. Dentro de casa, o fenômeno é menor, mas a lógica é surpreendentemente parecida. O calor aumenta, as folhas murcham, as pessoas regam mais e, sem perceber, podem piorar exatamente o problema que estavam tentando resolver. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Quando olhamos para uma planta, acreditamos que estamos olhando para ela inteira. Na verdade, estamos vendo apenas uma pequena parte. Imagine um iceberg. A parte que aparece acima da água parece enorme. Mesmo assim, a maior parte continua escondida. Com uma planta acontece algo parecido. As folhas chamam nossa atenção. As flores recebem fotografias. Os frutos são admirados. Mas a parte que decide se aquela planta continua viva permanece invisível, as raízes. E talvez elas sejam o personagem mais importante desta história. Curiosamente, muita gente imagina que raízes servem apenas para prender a planta no solo. Mas elas fazem muito mais do que isso. Elas procuram nutrientes, conversam com fungos e bactérias presentes no solo, respondem à umidade, respondem à temperatura e fazem algo que poucas pessoas imaginam. Elas respiram. Essa talvez seja uma das descobertas mais importantes para quem quer entender plantas de verdade. As raízes precisam continuamente de oxigênio para produzir energia. Sem energia, elas deixam de absorver água. E aqui aparece um dos maiores paradoxos da natureza. Pode existir água suficiente, mas a planta continua incapaz de utilizá-la. Parece estranho. Então imagine outra situação. Imagine uma cidade inteira abastecida por reservatórios completamente cheios. Existe água, muita água, mas todas as bombas que distribuem essa água deixam de funcionar. As caixas continuam cheias. Mesmo assim, nenhuma casa recebe água nas torneiras. Foi a água que faltou? Não. Faltou o sistema que fazia essa água chegar ao destino. Com as plantas acontece algo muito parecido.
Quando o solo permanece constantemente encharcado, o ar desaparece dos pequenos espaços existentes entre suas partículas. Sem esse oxigênio, as raízes começam a perder eficiência. Elas respiram menos, produzem menos energia, absorvem menos água, transportam menos nutrientes. O resultado aparece justamente onde todos estão olhando, nas folhas. E é exatamente por isso que uma planta com excesso de água pode parecer uma planta desidratada. Os sintomas enganam. As causas são completamente diferentes. Talvez esse seja um dos maiores erros da jardinagem moderna. Nós aprendemos a observar o efeito, mas quase nunca aprendemos a investigar a causa. É curioso perceber como fazemos exatamente o contrário em outras situações da vida. Quando um carro apresenta um problema, o mecânico não troca peças aleatoriamente. Primeiro, ele tenta descobrir a origem da falha. Quando sentimos dor, um médico procura entender o que está provocando aquele sintoma. Com plantas, muitas vezes fazemos diferente. Vemos folhas caídas, pegamos o regador e encerramos a investigação antes mesmo de ela começar. Talvez por isso tantas pessoas acreditem que possuem o famoso dedo ruim. Será mesmo? Ou será que apenas repetimos um conselho incompleto durante décadas? Existe outro detalhe ainda mais interessante. Nem todas as plantas evoluíram no mesmo ambiente. Uma hortelã não vive como uma suculenta. Um manjericão não reage como um cacto. Uma samambaia não enfrenta o calor da mesma maneira que um alecrim. Cada espécie passou milhares de anos aprendendo a sobreviver em condições completamente diferentes. Mesmo assim, dentro de casa, costumamos tratar todas quase da mesma maneira. Mesma frequência de rega, mesmo tipo de vaso, mesmo substrato, mesmo ambiente. É como esperar que um peixe, um pássaro e um cavalo tenham exatamente as mesmas necessidades. A natureza simplesmente não funciona assim. Talvez seja justamente por isso que a hortelã tenha se tornado um caso tão curioso. Na natureza, ela costuma crescer rapidamente, se espalha, ocupa espaço, explora o solo através dos seus rizomas. Em alguns lugares, chega até a ser considerada invasora. Dentro de um pequeno vaso, acontece algo completamente diferente. Seu mundo passa a ter limites. As raízes deixam de explorar novos caminhos. Toda a sobrevivência depende do ambiente criado por quem está cuidando dela. É nesse momento que pequenos detalhes passam a decidir tudo. Um vaso sem boa drenagem, um substrato compactado, um pratinho sempre cheio de água, uma rotina automática de rega. Nenhum desses fatores parece grave quando observado isoladamente. Mas juntos podem criar um ambiente onde as raízes passam cada vez mais tempo sem oxigênio. E o curioso é que isso dificilmente acontece de um dia para o outro. Primeiro a planta cresce um pouco menos, depois surgem folhas menores. Algumas ficam amareladas, outras simplesmente caem. Mais tarde aparecem fungos oportunistas. Quando finalmente percebemos que existe um problema, acreditamos que tudo aconteceu de repente. Talvez não. Talvez a planta estivesse enviando sinais há muito tempo. Nós é que ainda não sabíamos interpretá-los. Existe uma frase muito conhecida que diz que as plantas falam. Obviamente, elas não falam como nós. Mas talvez isso seja verdade de outra maneira. Elas comunicam tudo através dos seus sinais. Mudam a cor, mudam a textura, mudam a velocidade de crescimento, mudam a posição das folhas. O problema é que nós quase sempre esperamos um único sinal. Folha caída significa sede. Folha amarela significa adubo. Folha seca significa falta de água. A natureza costuma ser muito mais complexa e muito mais elegante. Ela raramente trabalha com respostas únicas. Ela trabalha com equilíbrio. Quanto mais estudamos como uma planta realmente funciona, mais percebemos que cuidar dela não significa decorar receitas. Significa compreender sistemas.
porque a planta nunca vive apenas da água. Ela vive da relação entre água, ar, solo, temperatura, luz, raízes, micro-organismos e tempo. Todos esses elementos trabalham juntos. Quando um deles perde o equilíbrio, os outros começam lentamente a responder. Talvez seja exatamente isso que torne a jardinagem tão fascinante. Ela nos obriga a desacelerar, a observar, a abandonar respostas automáticas, a entender antes de agir. E talvez essa seja uma lição que vai muito além das plantas. Em muitos momentos da vida, acreditamos que resolver um problema significa fazer mais. Mais força, mais controle, mais intervenção. A natureza parece ensinar exatamente o contrário. Muitas vezes, o maior avanço acontece quando entendemos o sistema antes de tentar mudá-lo. Lembra da pergunta do começo? Como uma planta pode morrer justamente quando recebe mais água? Agora talvez a resposta faça muito mais sentido. Ela não morre porque a água é sua inimiga. Ela morre quando perde a capacidade de utilizar aquilo que deveria mantê-la viva. O verdadeiro problema nunca esteve no regador. Ele estava escondido onde quase ninguém olha. Debaixo da terra, nas raízes, no equilíbrio invisível que sustenta toda a planta. E talvez exista uma última pergunta ainda mais interessante. Se um simples vaso consegue esconder um sistema tão complexo, quantos outros mecanismos da natureza continuam funcionando todos os dias sem que a maioria de nós sequer perceba? Se você chegou até aqui, conte nos comentários. Qual foi a planta mais difícil que você já tentou cultivar? Você acredita que ela morreu por falta de água? Ou será que o verdadeiro motivo estava escondido o tempo todo? Se este documentário fez você enxergar as plantas de um jeito diferente, inscreva-se no canal. Nos próximos vídeos, vamos continuar investigando os mecanismos invisíveis da natureza e descobrir por que aquilo que parece simples quase nunca é tão simples quanto imaginamos.